Olá, sou a professora Luzia Caline Almeida Moreira Leal, sou professora do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará e atualmente eu coordeno o Centro de Estudos Farmacêuticos e Cosméticos, situado aqui no departamento de farmácia, que está vinculado ao setor de farmacognosia. Falando de farmacognosia, que não é um termo muito comum do dia a dia, então é uma ciência que visa o desenvolvimento de produtos de origem natural. E nessa base está centrada a nossa linha de pesquisa, do nosso grupo, que nós desenvolvemos estudos de produtos naturais, principalmente plantas medicinais que ocorrem no bioma da Caatinga e que pertencem ao programa Farmácias Vivas, e selecionamos plantas de interesse para o Sistema Único de Saúde. Nós temos estudantes graduandos do curso de farmácia, do curso de biotecnologia, de química, engenharia química. Então, o nosso laboratório ele é multidisciplinar. Fazemos parcerias com professores também da botânica, aqui da Universidade Federal do Ceará, professor Arlete Soares, da agronomia, professor Marcos Esmeraldo, da química, tem professor Edilberto Silveira, Antônio Pimenta e vários outros. Professora Nájila Ricardo, Eleni Ribeiro. Então, é um grupo bem multidisciplinar, essencial, da medicina também, professora Silvânia. Existem categorias de medicamentos, né, registrados na Anvisa. Existem medicamentos que é de origem onde o princípio ativo são moléculas sintetizadas no laboratório, né? E existem medicamentos em que o princípio ativo, a base medicamentosa do medicamento, são produtos derivados da planta. Então, os fitoterápicos, né, os medicamentos fitoterápicos, são medicamentos onde o insumo farmacêutico ativo é um produto de origem vegetal. Então, a Anvisa classifica como produto derivado. Então, diferente dos medicamentos sintéticos, vamos pensar um diclofenaco de sódio, uma aspirina, hoje é obtido por síntese, né? Os medicamentos fitoterápicos, eles têm como ativo extratos vegetais, por exemplo. Então, por exemplo, dentro do programa Farmácias Vivas, existe o fitoterápico xarope de cumaru. Cumaru é uma planta que ocorre no Nordeste, né? Principalmente na Caatinga. A parte da planta utilizada é a casca do caule, né? E hoje a gente está investindo em pesquisa para trabalhar com a planta cultivada. Então, dessa planta é produzido um extrato. Esse extrato entra na formulação do xarope. E aí vem o xarope de cumaru. Então, não sei se deu para perceber que quando é um fitoterápico, o ativo é um produto de origem vegetal. A Anvisa aceita usar como ativo no medicamento fitoterápico o extrato vegetal ou a droga vegetal. E o que é o extrato vegetal? O extrato vegetal você utiliza a planta, submete a um processo de extração usando um solvente. Esse solvente pode ser água, pode ser etanol. Daí gera um produto. Para ser um medicamento, esse extrato ele passa por toda uma caracterização química, um controle de qualidade, e aí entra na formulação para dar uma forma farmacêutica e uma fórmula farmacêutica. E aí nós temos o xarope de cumaru. O xarope de cumaru tem como forma farmacêutica o xarope e é uma forma líquida, forma farmacêutica líquida, tá? Nesse caso. E tem uma fórmula. O que é a fórmula? Quanto de extrato de cumaru, quanto de outros ingredientes para dar a forma, para dar o sabor, para dar conservação, entra na formulação. Tem também, por exemplo, o xarope de chambá, que é a Justiça pectoralis. O cumaru, cientificamente, é Amburana cearensis. Então, o xarope de chambá, hoje, inclusive, que compõe o programa Farmácias Vivas, que foi criado aqui na UFC pelo professor Abreu Matos. Esses Farmácias Vivas hoje está no Sistema Único de Saúde e o xarope de chambá está dentro do programa Farmácias Vivas, tá? Justiça pectoralis também hoje está na Farmacopeia Brasileira, que é uma publicação oficial do Brasil, de acesso público, gratuito. Qualquer pessoa pode colocar no Google Farmacopeia Brasileira, lá vai ter acesso a várias monografias de plantas medicinais, onde tem todo o critério de qualidade, de seleção de como usar essas plantas.
É muito importante a gente perceber a diferença entre um medicamento fitoterápico, um lambedor e um chá. O chá, o lambedor, são preparações artesanais, caseiras, que se preparado adequadamente, pode sim conceder benefícios, né? Nós temos o chá do boldo, né? Boldo do Chile, que tem um efeito realmente auxilia na digestão dos alimentos. Temos o chá da cidreira, que é uma planta muito conhecida, né? Que tem um efeito sim sedativo, né? Calmante, que já mostraram os estudos. Agora, quando a gente pensa, isso são preparações caseiras. Se a gente pensa no medicamento fitoterápico, aí é outra caixinha, tá? Onde existe um responsável técnico, um farmacêutico, que vai assinar a responsabilidade por esse medicamento. É preciso se cumprir todo o critério de controle de qualidade, estudos anteriores de segurança, de eficácia, pré-clínica e clínica. Da uma forma farmacêutica, vai para a indústria e vai para o mercado. Então, são situações distintas, né? E um dos grandes desafios é controle de qualidade. Felizmente, no Brasil, hoje está avançando muito as pesquisas no sentido de o Brasil mesmo desenvolver em toda a extensão o fitoterápico e lançar no mercado. E a gente tem alguns fitoterápicos hoje no mercado que foram lançados, desenvolvidos em toda a extensão aqui no Brasil. Mas ainda a maior parte do mercado de fitoterápico no Brasil vem de produtos importados, de plantas que não são nativas e cultivadas no Brasil. Cada medicamento, cada sintético precisa ser observado e cada medicamento fitoterápico precisa ser observado, né? A gente tem que ter muito cuidado, que existe às vezes uma cultura muito forte. Se é natural, se fizer bem, não faz mal. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Não é bem assim. Dentro das plantas existem substâncias químicas, né? Assim como, e às vezes esses químicos bioativos são a base medicamentosa do medicamento sintético e o medicamento natural, né? Tem, por exemplo, a aspirina é uma molécula, é uma substância química. Ela foi descoberta dentro de uma planta. Só que ela mostrou tanto benefício, tanta importância para o mercado, né? Que aí foram feitas pesquisas químicas e hoje a aspirina que foi encontrada numa planta, hoje os pesquisadores já conseguiram, as indústrias conseguiram sintetizar no laboratório. E se a gente pensar, uma simples aspirina tem risco de uso, né? Por exemplo, o uso continuado, ela é um anti-inflamatório, inibe a produção de uma substância no nosso estômago, né? Chamada de prostaglandina, que tem uma ação gastroprotetora. Quando inibe a produção de prostaglandina, a gente tira parte da proteção do nosso sistema digestivo na mucosa gástrica, né? Então, um efeito colateral não desejado, problema gástrico, quando você usa um anti-inflamatório na classificação não esteroidal, como a aspirina, como a indometacina, o ibuprofeno, que está tudo nas prateleiras, que eu estou dizendo o nome ativo e não o nome de marca. Então, o que eu quero dizer é que nas plantas também existem químicos, existem substâncias passíveis, sim, de provocar intoxicação, assim como passíveis de provocar efeito terapêutico. Então, tudo tem que ser usado com cautela, tá? E com conhecimento científico e orientação de um profissional. Eu acho que todo nordestino um dia já viu o eucalipto na vida, né? Então, o eucalipto, ele é uma planta que se adaptou, cultivada aqui, e se adaptou muito bem ao nosso clima. E aí tem espécies de eucaliptos, né? Tem eucalipto, o nome vulgar eucalipto. Toda planta tem um nome vulgar e tem um nome científico. E aí é muito importante observar qual é o nome científico, porque é ele que gera uma comunicação correta, sem risco de confusão botânica. Porque o nome vulgar de uma planta pode variar de uma região para outra. A própria planta, o cumaru que eu estava falando, aqui no Ceará é muito conhecido, em Fortaleza, região metropolitana, como cumaru. Se a gente for para o interior do estado, para o Piauí, já são mais de amburana. E amburana e cumaru é a mesma planta.
Como é que eu vou saber que é a mesma planta? Olhando o nome científico, Amburana cearensis. No norte existe um cumaru, mas o cumaru do norte é a Dipteryx odorata. É outra planta, mas tudo é cumaru. Então, onde é que eu quero chegar? O eucalipto. Tem muitas variedades, espécies de eucaliptos, que é chamado todos eles de eucalipto. Então, aqui no Ceará, o que mais se adaptou foi uma espécie de eucalipto chamado Eucaliptus citriodora. Esse eucalipto citriodora, todo eucalipto você já deve ter sentido o aroma, é uma planta aromática, né? Contém óleo essencial. O aroma do citriodora deve-se à presença de uma molécula chamada citronelal, que tem efeito repelente, é bom para fazer asseio nos pés, para tratar aquele mau cheiro, né? E se for inalado, causa irritação na mucosa nasal, porque o eucalipto tradicionalmente é muito usado para auxiliar no tratamento da bronquite, como expectorante, né? E o eucalipto medicinal que o programa Farmácias Vivas conseguiu trazer para cá e difundir através das farmácias vivas em toda a região Nordeste, o medicinal é o Eucaliptus tereticornis. Esse tem no óleo essencial majoritário uma substância chamada cineol, que tem um efeito antimicrobiano, mucolítico, e aí um grande risco para a população. Qual que mais a gente encontra na venda popular nos mercados populares? O eucalipto citriodora, que lembra um pouco o cheiro do limão, às vezes chama até de eucalipto limão. E esse não é indicado para fazer inalação, para auxiliar no tratamento da bronquite com o expectorante. Então tem que ter muito cuidado. Eu acho que eu já inalei o citriodora. E por que eu estou viva aqui, não irritou, não piorou? É porque às vezes as pessoas preparam de maneira errada o chá à base do eucalipto. Toda planta aromática que exala um cheiro, camomila, hortelã, eucalipto, cidreira, essas plantas, mesmo em casa, de uma maneira artesanal, elas devem ser preparadas por uma forma de preparação bem popular que chama de abafado, que é ferve a água e em outra vasilha pega a plantinha, rasga, diminui o tamanho, que isso ajuda para melhorar a extração do ativo, e aí essa água fervente derrama sobre o recipiente contendo as folhas, no caso do eucalipto, e tampa, por isso que chama popularmente de abafado. E lá deixa por pelo menos 5 minutos. Mas como é que a população, a maioria das vezes, faz? Acende o fogo, panela e água, bota a folha e deixa ferver, e vai, e quanto mais escuro o chá, mais concentrado, mais efeito vai dar. Isso para as plantas aromáticas, você perde todo o ativo. Com certeza a cozinha vai ficar cheirosa, e esse cheiro que você está sentindo é o princípio ativo que é sensível ao calor que está se vaporizando. Então, quando você vai inalar, numa situação desse exemplo, você está inalando vapores de água aquecido. Isso ajuda, fluidifica as vias aéreas. Você não está mais inalando, se for o eucalipto citriodora, o citronelal. Então, por isso que às vezes acaba não tendo tanto problema. Mas não vai ter o efeito esperado, que seria do eucalipto medicinal. Como ter acesso ao eucalipto medicinal? A universidade ela tem um horto de plantas medicinais, o programa Farmácias Vivas, que fica no campus do PC e é aberto ao público, depois por outro tem cursos, é coordenado pela professora Meiriane Bandeira, inclusive. Os cuidados necessários é conhecer o que você vai usar, né? Então eu dei um exemplo aqui do eucalipto, né? Aí eu vou dar um outro, então é conhecer a planta, é buscar informação seguras, né? A Anvisa lançou ano passado uma cartilha orientando o uso seguro de plantas, algumas preparações, algumas orientações. A própria farmacopeia, o Ministério da Saúde também tem um formulário de fitoterápicos, elemento terapêutico, tudo isso traz orientações de como deve ser utilizado. Temos o livro Farmácias Vivas, do professor Matos, edições da UFC, que tem na editora da UFC, que fica ali na Avenida da Universidade, ali ao lado da reitoria, de acesso também ao público esse livro, não tem custo alto. Então, a maneira segura é ler bibliografias de qualidade, né?
como usar aquela planta. Então, cada planta tem uma forma correta. Essa que eu falei das plantas que tem o aroma é uma regra geral, mas cada plantinha tem as suas peculiaridades. O próprio xambá que eu falei, né, que é uma erva pequenininha cultivada em canteiro, você pode ter no jarrinho na varanda do seu apartamento, que ela é de pequeno porte. Tem como princípio ativo a cumarina. A cumarina, acima de 60 graus, ela pode se degradar. Então, significa como preparar um chá do xambá, que tem um efeito anti-inflamatório, que auxilia no tratamento da tosse, bronquite. Do jeito que eu ensinei o eucalipto, o abafado, para evitar perder a cumarina. Então, cada planta tem a sua forma segura. Tem plantas que, se você não preparar corretamente, você vai se intoxicar. Vou dar um exemplo. Tem uma planta que é comercializada aqui em Fortaleza, mesmo nos mercados públicos, chamada de confrei. É uma folha, tá? Também é cultivado. E faz cultivo num jarro, muito pequeno porte. Então, o confrei, existe uma lei proibindo o uso interno de qualquer preparação, por exemplo, um chá, por uso sistêmico, por exemplo, via oral é sistêmico. Por quê? Porque o confrei via oral, ele é hepatotóxico. E qual é um problema que a população acaba não acreditando nisso? Porque ele é hepatotóxico por via sistêmica, como a oral, mediante o uso continuado. Vários períodos, semanas e meses. Porque tem uma alusão popular que ele é anti-inflamatório, eles dizem para a doença de senhoras. Então, assim, e o uso seguro do confrei, conforme está no livro Farmácias Vivas que eu citei, é para preparações de uso externo, como um cicatrizante, anti-inflamatório tópico. Então, se não, você está com uma planta medicinal que você pode causar uma intoxicação em vez de um tratamento de alguma doença. Então, cada planta tem as suas peculiaridades, características.